Eu vou ao vivo agora com o repórter Bruno Protásio, para que o Bruno possa nos trazer informações de mais um capítulo triste da morte da bebezinha de 15 dias lá de Novo Lino, a Ana Beatriz. Não bastasse a morte precoce, daquela forma que todos nós acompanhamos aqui, né, com os nossos telejornais aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta, fotos e vídeos da bebezinha morta estão circulando nas redes sociais. Um verdadeiro absurdo. E aí, Bruno, a gente quer trazer essa informação importante porque, inclusive, é um desrespeito para quem compartilha esse tipo de conteúdo e pode responder por crimes. Crime de vilipêndio, né, o Bruno Protásio? É exatamente isso, Wilson. Inclusive, foi algo que chamou a nossa atenção no momento que o velório acontecia. O corpo da Ana Beatriz foi liberado de Maceió e chegou no final da tarde, às 4h45, lá na cidade de Novo Lino, em frente ao povoado. Nossa equipe de reportagem estava lá e acompanhou esse momento. Primeiro, a família havia dito que o veículo sequer ia ser aberto, mas depois abriu para mostrar o caixão onde estava a bebê. E aí, para uma surpresa de todos, inclusive, enquanto o nosso repórter cinematográfico pegava as imagens, o caixão foi aberto. Até por isso, ele teve que se reposicionar para evitar mostrar o corpo dela. E aí as pessoas começaram a se aproximar, muito emocionadas, só que outras chegavam já com o celular na mão. E muitas pessoas para tirar fotos e vídeos do corpo da bebê. E depois disso, essas fotos que foram feitas, os vídeos, começaram a ser compartilhados na rede social. Só que isso é crime, é importante trazer esse esclarecimento. É um desrespeito, é considerado um desrespeito aos mortos e, principalmente, um momento que pode ser também desrespeito aos familiares, que estão passando por um momento extremamente delicado e têm essas imagens compartilhadas, podem receber, e isso ganha proporção pela internet, que é difícil de conter depois. Por isso que se caracteriza crime, que é conhecido como vilipêndio de cadáver. E para entender um pouco mais sobre isso, o Alan Garcia conversou com um advogado criminalista que nos dá detalhes, inclusive, para a gente entender o que se caracteriza essa prática do compartilhamento, como esse crime é previsto no Código Penal brasileiro e até mesmo em relação à pena que pode dar para quem for flagrado cometendo essa ação pela internet, nas redes sociais, nos aplicativos de mensagens, como tem acontecido. Vamos ver. Para o Código Penal brasileiro, comete o crime quem divulga as imagens e os vídeos de uma pessoa já morta. Quem faz o registro não pode ser criminalizado. E o que é que a lei penal fala sobre a divulgação das imagens? Há um crime chamado vilipêndio a cadáver, que consiste quando alguém ele desrespeita um cadáver, ele vilipendia um cadáver, alguém que se foi, com o objetivo, então, de ridicularizar, de reduzir a sua imagem e também de causar dano. E esse crime está no artigo 212 do Código Penal, com a pena que pode ir de 1 a 3 anos mais a aplicação de uma multa. Então, na esfera penal, a divulgação dessas imagens e o compartilhamento, especialmente nas redes sociais, pode dar ensejo a uma responsabilidade criminal. A pessoa pode ser conduzida à delegacia de polícia, pode ser investigado e amanhã pode ser processado e responsabilizado, então, por esse crime. Então, no campo penal, há o crime de vilipêndio a cadáver. Além disso, é possível que os familiares da pessoa que se foi, que sintam que são vítimas de um dano pela divulgação, elas possam ingressar contra as pessoas que divulgaram com uma ação por danos morais. Então, se responde por este fato no campo penal, vilipêndio a cadáver, e no campo civil, por uma ação de danos morais. Neste caso, então, Wilson, fica muito claro o crime que é caracterizado, não é uma prática que pode ser realizada. E até a questão do respeito aos familiares, né, nesse momento. Era algo que estava chamando muito a nossa atenção, num momento delicado. A gente acompanhou esse caso da Ana Beatriz desde o início e foi algo muito sentimental, a emoção era muito grande. E naquele momento ali era um período de despedida. Era um momento para fechar toda a situação com a emoção da família, de todos que se envolveram também. E ali as pessoas aproveitaram aquele momento para tirar foto, para fazer esses registros e depois começaram a compartilhar. Então é importante saber que isso é um crime porque se caracteriza esse desrespeito a principalmente os familiares que podem se sentir, nesse momento ainda mais pressionados diante de
tudo que o caso já propôs, né? Então, é importante saber que se caracteriza essa prática como uma prática como um crime e acho que também entra o bom senso, né, Wilson? De não compartilhar imagens como essa, porque, no final das contas, é uma imagem que não deve, por exemplo, na nossa prática jornalística, é uma imagem que a gente não mostra. Mesmo com o caixão ali aberto, como foi para todo mundo observar naquele período, naquele momento, é uma imagem que para a gente não interessa exatamente por isso. Pode causar um dano a familiar, uma emoção ainda maior diante dessa situação. Volto com você. Perfeito, Bruno. Você foi muito feliz quando você falou de sensatez, né? De acordo com cada um. Tem áudio circulando, inclusive, dizendo que a própria recomendação do próprio Instituto Médico Legal era de que o caixão fosse, inclusive, ali velado e depois sepultado, fechado. Já pelo estágio, o estado de decomposição de 5, 6 dias da bebezinha, não é? O que já é estranho, o corpo fica inchado, se deforma, enfim, uma cena que não é bonita de se ver. E além de tudo, me parece que colocaram flores e tudo mais, como quem tinha uma intenção de se abrir esse caixão depois. Porque o próprio Instituto Médico Legal queria apenas colocar envolto de um saco plástico para não ficar mais evidente o forte odor, né? E que fosse feito o sepultamento. Mas alguém teve uma ideia de abrir esse caixão no meio ali, dentro do carro, e acabou então ficando ali uma fila de pessoas registrando isso e tal. E como o próprio advogado, doutor Leonardo de Moraes, que é competentíssimo, professor Leonardo de Moraes, advogado criminalista, citou, você pode até tirar uma foto, mas você não pode compartilhar. Você não pode estar passando para cima e para baixo, colocando aquilo como se fosse uma divulgação linda, maravilhosa de uma cena terrível da bebezinha, né? Isso pode causar problemas, inclusive crimes, e pode ser até investigado. Eu não sei se vai ter investigação sobre quem foi que abriu esse caixão, por que se abriu esse caixão, porque tem um áudio circulando, viu, Bruno, e vocês estão me acompanhando, que diz, inclusive, não sei se isso é verdade, logicamente vai ser tudo analisado e verificado, que parece que alguém de uma funerária dizendo, eu abri, o Instituto Médico Legal colocou apenas o plástico, mas eu coloquei as flores para a gente poder ver, porque eu sei que tem gente que gosta de ver o corpinho, então eu abri, então por isso que eu vi e tal. Isso vai ser também investigado para saber se esse áudio é verdadeiro, se esse áudio é realmente da funerária ou não, e o porquê que o caixão foi aberto naquele momento de comoção, de tanta dor, e aí a dor acaba aumentando ainda mais ao ver cenas terríveis como aquela. Então faltou bom senso e respeito, que acho que foi isso que faltou. Obrigado, viu, Bruno, mais uma vez pela sua participação. A gente continua daqui a pouco trazendo mais detalhes e informações aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta, tá bom? Muito bem.